Vocês, artistas que fazem teatro em grandes casas, sob a luz de sóis postiços, ante a plateia em silêncio. Observem de vez em quando esse teatro que tem na rua o seu palco. Cotidiano, multifário, inglório, mas tão vivido e terrestre, feito da vida incomum dos homens. Esse teatro que tem na rua o seu palco. Aqui, a vizinha, arremedando o senhorio, mostra com toda a clareza, rememorando o palavrório dele, como ele faz para desviar a conversa do cano de água que furou. Pelos passeios, os moços mostram às moças, que os risos escondem, como é que elas à noite se defendem, expondo os cheios habilmente. Adiante, um bêbado imita o padre no sermão, abrindo aos pobres os ricos páramos do paraíso. Tão sério, engraçado e tão digno esse teatro. Não são como papagaios e macacos, que representam por representar, indiferentes ao que estão representando, apenas para dizerem que sabem. Têm, ao contrário, propósitos em vista. Oxalá possam vocês, artistas maiores, imitadores exímios, não ficar nisso abaixo deles. Não se afastem. Por mais que se aperfeiçoem na arte, desse teatro de todos os dias que tem na rua o seu palco. Aquele homem é o canta-rua, vejam. Está a mostrar como o acidente ocorreu submetendo o motorista abertamente à sentença da multidão pela maneira como ia ao volante. E agora faz o papel de atropelado, pelos vistos um ancião. De um e de outro, ele só diz o indispensável para entender-se o desastre, mas é o que basta para apresentar os dois aos vossos olhos. Não dá a entender que não pudessem ambos evitar o acidente. E o acidente é compreendido, embora incompreensível, pois tanto um como o outro bem poderiam ter agido de outra forma. Agora está a mostrar como os dois poderiam ter agido para que o acidente não ocorresse. Nada de superstições no seu testemunho ocular. Não atribui a sorte dos mortais a estrela alguma, senão às próprias falhas. Notem ainda a seriedade e o cuidado dessa representação. Da sua fidelidade, bem sabe, que dependem muitas coisas. Que o inocente não se arruine e que o prejudicado seja indemnizado. Vejam-no agora repetindo o já feito. Quando há dúvida, faz um esforço de memória, sem certeza de haver representado bem, parando e pedindo a alguém mais, aqui e ali, que o corrija. Este ponto observem com respeito e com admiração devem ainda notar que esse imitador não se perde em nenhum papel, não se confunde jamais com o personagem que está a representar, permanece como intérprete, sempre, sem misturas. O outro não lhe confiou segredo algum e ele não compartilha do outro os sentimentos ou pontos de vista. Sabe do outro pouquíssimo. Na sua interpretação, nenhum terceiro aparece, nascido do outro e dele, como um composto de ambos, no qual pulsasse um só coração e um só cérebro pensasse. O seu espírito coeso é um de um intérprete a interpretar dois vizinhos estranhos. A fabulosa transfiguração que se pretende passar nos vossos teatros entre o camarim e o palco. Um ator sai do camarim, um rei entra no palco. Essa mágica, da qual já tantas vezes tenho visto darem boas risadas os maquinistas empunhando garrafas de cerveja, não tem lugar aqui. O nosso intérprete, no canto da rua, não é nenhum sonâmbulo a quem ninguém se deva dirigir. Não é nenhum supremo sacerdote no seu divino ofício. Podem interrompê-lo a qualquer hora. E ele responde com toda a calma. E depois prossegue com a sua exibição. Não digam, esse homem não é um artista? Erguendo tal barreira entre vocês e o mundo, ficarão vocês fora do mundo. Não lhe dei um título de artista? E ele, a vocês, talvez não dê o título de homens. E essa restrição dele será mais grave ainda. Digam antes, é um artista? Porque é um ser humano. Podemos fazer tudo o que ele faz e sentir-nos muito honrados, pois o que nós fazemos é algo de humano e universal, que a toda hora sucede no burburinho das ruas, quase tão caro aos homens como alimentar-se e respirar.
conduzam o vosso teatro de volta à vida prática. Digam: as nossas máscaras não têm nada de mais, são simples máscaras. O vendedor da retrosaria, lá embaixo, põe na cabeça o chapéu de coco de quem doma corações. Pendura no braço uma bengala. Chega a colar um bigode sob o nariz. E atrás do seu balcão ensaia uns passos de embalo, mostrando a proveitosa modificação que com um chapéu de coco, uma bengala e um bigodinho, os homens podem realizar. Os nossos versos digam que eles também os têm. Os Ardinas gritam com ritmos as manchetes, aumentando o impacto delas e facilitando tantas repetições. Nós recitamos textos alheios, mas os namorados e os mercadores também decoram os seus textos. E quantas vezes se recitam frases? Máscaras, versos, frases são, assim, coisas comuns. Incomuns são a máscara idealizada com grandeza, os versos bem compostos e a frase inteligente. Fiquemos, pois, entendidos. Mesmo que aperfeiçoem o que faz o homem do canto da rua, vocês ainda estão fazendo menos do que eu, se ao vosso teatro derem menos sentido. Com motivos menores, participando menos da vida do público e com menos serventia.